Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, aleluia! A paz do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite, por Ele ter nos dado mais um dia. Eu pergunto a você,
que está aí nos assistindo, como foi a sua semana? Se você tiver alguma coisa para parar para refletir, até mesmo em cima desse louvor que a gente acabou de cantar aqui, falando para que o Senhor sonde, quebrante os nossos corações, para que Ele nos encha da palavra dEle, da presença dEle em nossas vidas. Eu pergunto a você e peço para você refletir durante a sua semana, se em algum momento você permitiu que o Senhor sondasse o seu coração, que o Senhor quebrantasse o seu coração, que o Senhor te enchesse, porque andar com o Senhor é isso, né? Estar diariamente na presença dEle, até chegar o dia de hoje, domingo à noite, para estarmos juntos, cultuando, louvando, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos falar, para confirmar aquilo que o Senhor falou conosco durante a semana. Então, é com muito prazer que a gente está aqui mais um dia, né, David? Na presença do Senhor, podendo ter você perto, mesmo distante fisicamente, para estarmos ouvindo a palavra que o Senhor tem para os nossos corações, né? Dar um abraço, né? Não sei, uma cotovelada, um abraço, não, uma cotovelada na pessoa que está aí ao seu lado, na nossa casa, né? E diga para essa pessoa que é bom você estar junto para cultuar o Senhor mais uma vez neste dia de hoje, neste domingo à noite. E vamos fechar os olhos e orar e entregar nossas vidas a Deus, pedir para que a presença dEle venha, para que Ele encha os nossos corações, para que Ele encha a nossa casa. Pai, muito obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada porque passamos por desafios nesta semana que a gente achou que a gente não fosse vencer, que a gente não fosse conseguir. Mas o seu socorro, Senhor, não está apenas nas grandes movimentações, nos grandes milagres, mas o Senhor se faz presente nos nossos desafios diários. E se a gente está aqui é porque mais um dia o Senhor nos ajudou a vencer essas dificuldades. E nós estamos aqui de coração aberto para ouvir a Tua voz, para louvar a Ti, para sentir a Tua presença, para abrir o coração, para o Senhor falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para nos disciplinar naquilo que for necessário também. O que é um filho, Pai, longe da presença do Pai? A gente precisa do Senhor, a gente anseia do Senhor, nós precisamos estar perto de Ti, Pai, para nos tornarmos pessoas melhores para Ti, para nós mesmos e para os nossos próximos também. Então te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, para cultuarmos a Ti e ouvir a Tua voz. Toma esse culto em Tuas mãos, que seja tudo feito conforme a Tua vontade, Pai. Nós somos Teus. Iniciamos este momento, Senhor, com louvor a Ti. Aleluia. Deus, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade ao Teu Deus. Consagre a Ele tudo o que você tem para consagrar neste momento, ainda que você ache que seja pouco. Aleluia. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Louve a Ele, eu Te louvarei. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça. E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei
ti, ó Deus, com meu viver. Eu cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Será que você pode louvar ao Senhor com a sua vida? Será que você pode adorar ao Senhor nesse momento? Agradecer por todas as maravilhas que Ele tem feito, por cada detalhe que você percebe a presença do Senhor na sua vida. Seja grato, porque gratidão é algo que agrada ao coração do Senhor. E todo ser que neles há, toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluias. Amém, Jesus. Todavia, Pai, todavia nós nos alegraremos, Senhor, na Tua presença, porque a gente não valoriza a Tua grandeza por aquilo que nós temos materialmente falando, mas por aquilo que o Senhor é e pela paz que o Senhor nos dá. Isso é motivo para a gente se alegrar, porque o Senhor é presente em nossas vidas. Aleluia. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, assim
salvação. O controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus. Essa luta me matar. Ele não vai deixar o desespero tomar o teu coração. Uma expressão que seja a situação. O controle ainda está e sempre vai estar na palma de tuas mãos. Ouça isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê nisso? Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira, louve isso pro Senhor. Cante isso pro seu Pai. Haja fruto na vide, Que o produto, todavia o quê? Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nesta noite, será que você pode agradecer ao Senhor por aquilo que ainda não aconteceu na tua vida, mas você já enxerga acontecendo? Será que você pode simplesmente se alegrar porque nesta noite o Senhor está na tua casa? Aleluia! A tua presença, Senhor, é a melhor coisa que tem em nossas vidas. Amém, Jesus.
eu te convido a louvar esse hino que é muito antigo. Mas não é só porque ele é antigo que ele não tem um imenso valor. Não é possível que você sirva a Deus e o Senhor ele não tenha mudado nada na sua vida. Com certeza ele mudou, mas às vezes as circunstâncias não deixam a gente enxergar que o Senhor ele traz transformação. Então, ainda mesmo que você não esteja enxergando, pela fé eu quero que você louve, declarando que Jesus Cristo mudou a sua forma de viver. Não se trata daquilo que o Senhor mudou fora, mas se trata daquilo que o Senhor mudou dentro do seu coração, da sua mente, das suas atitudes, daquilo que sai da sua boca. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz eterna. Sim, diferente hoje é o meu. Você já pode perceber a presença do Senhor. Podemos Todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor,
Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, agora sim, melhorou aqui. Deus abençoe a sua vida. Domingo de Santa Ceia, domingo de celebração da mesa do Senhor. Fomos convidados por Ele para celebrarmos, para participar desse grande banquete. E nós temos a oportunidade nesse domingo de recuperarmos a memória de Jesus e celebrar em nome dEle. Eu quero ler com vocês o livro de Josué, capítulo 1, Josué 1 ao 11. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não somente, sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Oremos. Senhor, que esta palavra venha ser de grande valia, de muito significado, que possamos nessa noite meditar e ouvir a sua voz e recuperar a esperança, que o Senhor possa transmitir paz ao nosso coração e a certeza do teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus, amém. Algumas coisas a gente pega do texto bíblico e assume para a nossa vida. A gente pega alguns versículos e inserimos a nossa história, comunicamos às pessoas e passamos a viver a partir desses versículos. Versículos como os céus e terra passarão, mas minha palavra não passará jamais. São versículos que a gente, em momentos da vida, vai lá e resgata, pega para a nossa história. Ou então, versículos que tiveram assim uma leitura mais coloquial, como os planos de Deus não podem ser frustrados, céu e terra não passarão, céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. É uma vigília de exortação. É o Senhor falando com os seus discípulos numa parábola, dizendo: estejais sempre atentos, em vigilância. É essa a nossa perspectiva, vigilância. As coisas podem acontecer rapidamente, então vocês precisam estar atentos. E quando os planos de Deus não podem ser frustrados, está lá no Jó capítulo 42,
a expressão de Jó: bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Aqui nós temos um texto de Josué que não está tendo uma leitura bíblica. Josué não está lendo a Bíblia quando nós estamos lendo. Josué ouviu do Senhor. O Senhor apareceu a Josué e falou com este, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Então, quando nós fazemos essa leitura de esperança da nossa vida, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, ou quando alguém fala conosco: olha, céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca. E a gente tem a mania de ir lá e resgatar no versículo uma palavra de Deus e apoiá-la na nossa história nesse momento. Não, aqui eu não estou falando de texto bíblico. Embora a gente tenha na revelação, nos escritos do Antigo e do Novo Testamento, essa comunicação de Deus na história do seu povo, mas nós estamos falando de uma mensagem direta de Deus a Josué. Como acontece na nossa vida, quando ouvimos a voz de Deus, quando Deus nos chama para determinado propósito, quando Deus incumbe o seu servo, a sua serva de determinada missão, ou quando Deus lhes estimula a realizar algo, quando Deus coloca um propósito no nosso coração. Lembrar vocês de que o Verbo se fez carne. E se tem alguém que não passará, e se tem alguém que permanecerá, é o Senhor Jesus. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. E é nesse sentido que eu, nessa noite, desejo falar com vocês desse momento, e de que Deus vai comunicar a Josué um fato, uma história verídica, a morte de Moisés. E Deus comunica isso a Josué como Deus comunica a nós, como Deus fala conosco. Temos o texto bíblico como experiência, como regra de fé, como várias comunicações de Deus ao seu povo, mas temos também essa palavra infinita de Deus ao nosso coração. Podemos ler Deus e as mensagens de Deus na nossa história, mas o texto que nós acabamos de ler é isso, é o Senhor comunicando-se, falando com Josué. É o momento da chamada, é o momento do convite, mais do que isso, é o momento da intimação. Josué, você está intimado. Está nas suas mãos a tarefa de ingressar com o povo na terra prometida. Josué não leu a Bíblia para receber essa orientação. Pelo contrário, diz o texto que ele deve se orientar, ele deve preservar, não cesse de falar desse livro da lei. Mas o momento que Josué ouviu a mensagem, é para ele, é Deus se comunicando, é Deus falando com ele. Então o livro de Josué nos passa essa questão. O livro de Josué nos faz esse convite. E vem reforçar a cada um de nós, vem dizer a você que me ouve nessa noite, questões, acenos de Deus, mensagens de Deus que você não pode perder de vista. Deus realiza seus propósitos. Deus cumpre as suas promessas. Mas Deus realiza os seus propósitos e cumpre as suas promessas quando nós nos levantamos e estamos dispostos para que isso aconteça. É uma intimação de Deus a Josué para que ele ingresse com o povo na terra prometida, mas ele precisa assumir essa tarefa. Ele precisa querer que essas promessas se cumpram. Quantas coisas de Deus não poderiam estar acontecendo, quantos chamados, quantos convites, quantas vezes você não foi intimado por Deus ou intimada por Deus, mas você tinha outras prioridades. Você resolveu outros projetos. A terra prometida simboliza esse sinal, essa busca, esse propósito. Não apenas uma esperança de vida melhor após a morte. Não está falando de uma vida futura paradisíaca. Não é este. Mas está falando de uma vida e de uma esperança de vida melhor aqui e agora.
de entender Deus como parceiro, de entender Deus como aquele que caminha com o seu povo e que nos ajuda nos momentos difíceis, e que possamos sair das leituras mágicas que fazemos da vida, das coisas que Deus vai resolver. Não, Deus nos convida, Deus nos convoca e diz a nós: eu estou com vocês, ser forte e corajoso. O livro de Josué é essa confirmação. Nada pode alterar os planos de Deus, nada, apenas você. Você pode resistir, você pode não querer, você pode fugir, você pode pedir: Deus, não cumpra isso na minha vida, e de que aquilo que Ele preparou para nós e os planos que Ele tem para a nossa vida, se foi Ele que designou, se foi Ele que nos convidou, a gente precisa entender o nosso chamado, nosso propósito. Isso significa não querer ir além ou querer mais do que Deus tem para a sua vida, mas entender o meu chamado e ser feliz com isso. Significa não projetar, não ser aquela pessoa religiosa que pega Deus para si, determina para Deus e que Deus deve estar à disposição para as suas questões, para os seus caprichos. O livro de Josué fala para nós dessa vivência, a vivência de um homem que tem um chamado de Deus para conduzir o povo, mas para a vivência da realização de uma promessa. Ela começou, ela está acontecendo, começa com uma maravilhosa, uma linda manifestação, uma maravilhosa expressão de Deus e uma libertadora revelação. Qual a libertadora revelação? Meu servo Moisés está morto. Vocês já entenderam o que significa ouvir isso? Você já ouviu isso? Você imagine, coloque-se no lugar de Josué. Deus se aproxima e diz a ele, falando com ele, intimando para essa nova missão, com essa verdade: Moisés, meu servo, é morto. Deus, Ele fala de forma transparente. Deus não fica arrumando alguém para mandar recado. Deus não fica ludibriando, enganando com palavras para amenizar a dor. Deus deseja que o seu povo, e Deus deseja que você encare as realidades da vida. Ao intimar Josué para uma missão, Deus está dizendo: Moisés é morto. Estava anunciando o falecimento de Moisés, mas muito mais do que isso. Deus estava relatando a Josué, muito mais então do que relatar uma ocorrência. Com essa declaração, Deus está chamando a atenção de Josué para algo extremamente relevante. Deus está sendo franco. Deus está tirando o seu servo Josué daquelas realidades imaginárias que nós criamos e fincando na realidade da vida. Por que muitos estão sofrendo? Por que muitos estão empurrando a vida? Por que muitos estão fugindo do seu chamado com Deus? Porque criaram realidades incorretas. Porque não desejam assumir a vida com as suas dores, com os seus dramas. Mas quantos não ficam pulando, fugindo, indo de uma igreja para outra para ouvir a melhor mensagem que vai massagear o coração e Deus vai resolver os meus problemas? Não, corra disso. Deus é sempre legítimo, íntegro nas suas declarações, e Deus chama, convida, convoca os seus filhos para a realidade. Josué, é necessário enfrentar a morte de Moisés. É necessário encarar a vida. É necessário encarar o medo, o drama, o pavor. É necessário realizar esse processo de luto por esta morte. Para o que então, Josué? Após você realizar isso e você encarar a sua realidade, aí sim, Josué, será possível dar prosseguimento à vida. Por que muitos não prosseguem?
Porque não encaram as realidades da vida? Porque não assumem as tristezas? Porque não choram? Infelizmente, é certeza demais que as pessoas estão tendo. Vão nos cultos em busca de certezas. Que o pastor me dê certeza, que o pregador me dê certeza, que o profeta me dê certeza. Então, são certezas demais, mas choro de menos. Vocês assistiram um vídeo que circula pela internet, um vídeo de um filme, né, sobre o dilema das redes sociais? Está lá, se vende certeza. Enquanto deveríamos encarar as realidades. É isso que Deus está fazendo. Para prosseguir, encare a realidade da vida. Pare de ficar procurando, comprando certezas por aí. Olhe para a sua história. Nos momentos que as coisas parecem que não vão acontecer. No momento que parece que não está saindo do jeito que eu esperava. Mas eu imaginei isso, sonhei com determinado projeto, mas não aconteceu. Nos momentos em que nos sentimos frustrados pelas perdas, pelas decepções, é preciso encarar a realidade. Moisés, meu servo, está morto. Nesse momento que a vida faz um movimento diferente daquele que você esperava, e que você contava que fosse desse jeito, que ele se ergueria dessa maneira, estava tudo na sua administração, mas a vida fez um movimento estranho àquele que você imaginava ou que você gostaria. A vida nos surpreende. É nesse momento, quando a vida faz um movimento diferente daquele que nós esperávamos, é nesse momento que precisamos fazer o luto e encarar a realidade. No sentido de que precisamos enfrentar a morte daquela expectativa, a morte daquele projeto, a morte daquele sonho, a morte daquele ideal, ou a morte daquilo que estávamos imaginando, mas não aconteceu, ou seja, é comigo. Isso significa dizer que está tudo perdido? Isso significa dizer que você está abandonada ao léu, que Deus te desamparou? Não, muito pelo contrário. Isso significa dizer que Deus está dizendo a Josué e dizendo a você nessa noite, ao enfrentarmos esse luto, ao encararmos a realidade, nós começamos a dar início a grandes e exuberantes transformações da vida. Mas quantos não estão dispostos a isso? Quantos não querem? Josué, não apenas Josué, mas todo o povo, precisava fazer esse luto de Moisés. Precisava encarar a realidade. Isso significa que nós precisamos deixar morrer, que nós precisamos virar a página daquelas expectativas que tínhamos sobre determinadas coisas. Isso significa que o povo que ele estava com Josué precisaria então deixar morrer a liderança que tinha de Moisés e sobre a expectativa que tinham sobre Moisés. Precisavam deixar morrer aqueles momentos, né? Fazer o luto da experiência que tiveram com Moisés em suas vidas, mas isso não impediu de entrarem, ou de seguirem, ou contemplarem as promessas de Deus. Pelo contrário, foi justamente entender as histórias que tiveram com Moisés, as experiências com Moisés, a mensagem de esperança que Moisés sempre pregou ou anunciou, o que Moisés recebera de Deus, isso tudo ficou em suas memórias. Isso é importante para alavancar a esperança, para seguir em frente, para entender que temos uma promessa feita por Deus, mas que Moisés não está mais conosco. Então, a partir disso, eles agora precisam ser capazes de enfrentar o luto que Moisés está morto, para, enfim, iniciar uma grande jornada, e uma jornada de conquista e de se estabelecer em Canaã. Isso acontece conosco, isso acontece na nossa vida, isso acontece no nosso dia a dia, mas infelizmente, alguns negam, rejeitam. Não, isso não é verdade.
estão ludibriando a realidade, estão empanando a vida para não encararem o que precisa ser encarado. A gente então tem um conflito entre negar ou aceitar. Nesses momentos de perdas, de tristezas, de desamparo, de coisas que não saíram como nós esperávamos, da maneira como projetávamos, dos sonhos que idealizamos, muitas pessoas tendem a essa postura, a uma postura de negação, a uma postura de não se deixarem vencer, de não se dobrarem diante de Deus e aceitar a perda, aceitar o erro, aceitar o fracasso, aceitar o pecado, aceitar a sua finitude, a sua limitação, dizer como Paulo, eu sou o principal dos pecadores. A gente está num mundo que as pessoas só querem proclamar grandezas, vitórias, troféus. Não. Por que isso? Será que não seria uma forma de empanar ou esconder a realidade? Afirmando as suas conquistas, as suas vitórias? Isso é uma maneira de resistir à situação, de não encarar. E aí preferem negar, acreditando que se fecharem os seus olhos, tudo vai passar. Acreditando que se dormir, o problema desaparece. Dizia o poeta, né? Ouça o bom conselho, eu te dou de graça, e no te dormir que a dor não passa. Mas não desaparece, né? No dia seguinte está lá, você até dormiu, mas você acordou. O grande problema é a negação. O grande problema é não encarar a realidade. Enquanto negamos, e se você está nesse processo da vida, enquanto negamos, você não pode fazer nada para mudar. E se você nega, Deus também não pode. Porque aqui é Deus que chegou para Josué e falou, meu servo Moisés está morto. Assuma esse povo. Deus não vai fazer. Se você não encarar essa realidade. É desta forma, é fundamental aceitar. É fundamental acolher no coração e esperar em Deus. Eu falava essa semana com uma pessoa, eu estou com um monte de problema, que às vezes eu estou com um problema grande, aí aparece outro maior. Aí eu tenho que deixar aquele que é grande para cuidar do maior, mas eu não posso negar que não tem um problema. Tem sim, precisamos resolver. Encarar a realidade dos fatos, fazer luto, assumir essa realidade e ir à luta. Não é encarar também a realidade e ficar esperando, Deus resolva por mim, Deus conduz o seu povo, eu só quero ser levado. Não, é encarar o luto, encarar o drama e lutar. Por isso, a gente pode pensar nesse texto, né, como alguém que ouve essa narrativa de Deus dura, essa mensagem inquietante, que não traz nenhum consolo. Meu servo Moisés é morto. É você agora. Dispõe-te, tu e esse povo, a terra que dou aos meus filhos de Israel. Eu creio que Deus pode estar nessa noite nos chamando firmemente, que Deus pode estar nos intimando, a dizer a cada um de nós, olha, passada essa pandemia, está passando, encarem as suas realidades. Encare a sua vida, porque é através dela que você vai superar. E é no momento de encarar a realidade que Deus está nos preparando para o quê? Para atravessar o nosso Jordão. É o encarar a realidade que Deus está preparando Josué e o povo para a travessia do Jordão. O que significa então, pastor, o simbolismo da travessia do Jordão? Sim, este é o último obstáculo entre nós e as promessas de Deus. O que Deus está dizendo com isso, Josué, sendo o Jordão o último obstáculo? Olha, esta é a última etapa, este é o último degrau para chegarmos aonde Deus deseja. Olha, se você encarar a realidade, pode ser, meu irmão, minha irmã, este ou esta a última etapa daquilo que Deus deseja começar, Deus deseja fazer na sua vida. É hora de fazermos isso.
É hora de abandonarmos essas coisas que nos amarram, que geram peso, por problemas, negar essa realidade, e ficamos negando essa realidade para seguirmos, para avançarmos na direção que Deus nos chamou. E olha a fala de Deus: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Gente, o que é isso? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A realidade é essa: Moisés está morto, mas o que eu prometi a ele continua. Moisés está morto, mas o que eu prometi a ele segue no meu povo. Algumas coisas da sua vida morreram, alguns sonhos estão dissipados, mas muitas promessas que Deus fez ali seguem. Será que você não melhorou de vida? Será que você não melhorou emocionalmente um pouco? Será que você não se aperfeiçoou? Talvez você teve algumas decepções há meses atrás da sua vida, algumas traições, mas Deus falou contigo naquele momento, e essas coisas se arrastam, e Deus está nos conduzindo. A promessa de Deus é essa: todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado. Eu falei no início sobre declarações realistas de Deus, né? Deus chega e diz: Moisés, meu servo, é morto. E mais outra declaração realista: todo lugar que você pisar é teu. E aí? Está disposta? Só que eu não vou pisar por você. Você tem que pisar. É uma declaração real. Faça o luto, Josué. Encare a realidade. E aonde você for, eu estarei contigo. Enquanto a gente fica olhando as promessas, pensando, olhando para as dúvidas, e aí Deus, quando você vai fazer? Ei Deus! Alguns falam assim: e aí, quando será Deus? Está na hora de agir, hein? Enquanto muitos estão falando desse jeito, Deus está dizendo: ei, e você? Vai se levantar? Está disposta a pisar? Deus está fazendo promessas na terra. Deus está chamando Josué a promessas reais. Por isso nós cremos que Deus, Deus tem a sua parte na promessa. Ele organiza, Ele se empenha para que ela se mantenha intacta. Deus, cremos que Deus tem essa parte da promessa. Cremos que Deus tem uma parte, e é a parte total então, de uma vida depois da vida, e aí é toda com Ele. Mas acima de tudo, nós precisamos perceber a importância de ter essa convivência com Deus aqui na terra. Porque o céu que você almeja viver com Deus, você precisa iniciar e usufruí-lo agora. Deus tem cumprido as suas promessas. Deus está com o seu povo. Todo lugar que você pisar, eu vou te dar. Então inicie esse processo de envolvimento com Deus agora. Se levante. Comece a dar os seus passos. Deus está falando com ele: olha, é posse atrelada a passo. Conforme cada passo que você der, eu vou te ajudando, eu vou te sustentando, eu vou te guardando. Ou então Deus está dizendo para Josué o seguinte: Deus está comunicando-se a Josué: olha, eu te darei aquilo que você tiver disposição para tocar. É quando nós nos dedicamos 4, 5 anos numa faculdade, 6 anos, e no dia da formatura,
A gente agradece a Deus e fala: obrigado, o Senhor me sustentou. Mas Ele não foi assistir aula para você. Foi? Deus fez provas por você? Não. Deus te sustentou. Deus te deu. Eu te darei aquilo que você tiver disposição para buscar. Aquilo que você formatar e colocar aí no teu coração que você vai buscar, eu vou te dar. Eu te darei aquilo que você tiver ousadia de buscar, de sentir, de almejar, de tocar, de pisar. Eu te darei aquilo que você insistir. Que você insistir pela boa semente. Ficamos olhando a parábola do semeador. As pessoas só discutem onde caiu a semente. Não, a parábola não está no... O foco da parábola não é onde caiu a semente, mas na insistência do semeador em semear. E pode cair em qualquer lugar, ele continuará semeando, insistindo. Promessas de Deus têm realização histórica, tem consistência, tem localização geográfica. É possível conseguir. Mas Deus não vai fazer para você. E muito pelo contrário, você não tem que ficar negociando ou barganhando com Deus, fazendo de Deus alguma coisa útil para você. Não. É tangível, mas no ponto que eu me disponho a ir buscar. Aonde elas estão? Aonde estão essas promessas? Nos teus pés. Bate nele assim, ó. Está aqui, ó. Está aqui na minha mão. Onde estão essas promessas? Nos meus pés, aonde eu tiver força, entusiasmo, insistência para buscar. E assim, dessa maneira, ordenou Josué aos oficiais do povo. Verso 10 e 11. Passai pelo arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra em que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. É muito engraçado, porque a gente só fica projetando para Deus e pedindo a Deus que resolva os nossos problemas. A gente fica achando que Deus vai sempre pagar a nossa conta, não é? Existem aqueles relatos extraordinários, eu acredito nisso, de que você está sem recurso e alguém inspirado pelo Espírito Santo é acionado para te socorrer, mas a gente está sempre com essa mania capitalista de que Deus vai resolver, Deus vai pagar minhas despesas. Josué recebe uma intimação de Deus, Josué precisa encarar a realidade, Josué ouve de Deus: todo lugar que você pisar eu vou te dar, mas precisa economizar comida. Seja então responsável com o que Deus tem te dado. Tem gente que vive assim: vamos gastar tudo, vamos usufruir de tudo, é prosperidade, Deus vai abrir as janelas celestiais. Ué, Deus está dizendo a Josué, e Josué está dizendo ao seu povo: sejam pragmáticos. Para saber aonde Deus deseja nos levar, nós precisamos entender como chegar lá. Deus nos prometeu, mas vamos ter responsabilidade. Provede-vos de comida, guardem o que nós temos, porque para chegar lá nós precisamos de reservas, nós precisamos nos organizar. É a possessão de uma herança, é a posse de uma promessa, mas com capacidade de ser organizado, de juntar, de separar um pouco, porque você não sabe como será no caminho. Então as pessoas ouvem de Deus uma promessa e acham que vai ser tudo maravilhoso. Deus vai pagando o nosso aluguel aqui, tá? Deus vai honrando aqui, Deus honra sempre. Mas a gente precisa de organização para sabermos aonde vamos chegar e como chegaremos lá. É posse, é promessa, mas com prudência. Para concluir, vocês podem vir para cá para a gente louvar? Somente, Deus só pede isso para ele: ser forte e muito corajoso.
Olha a promessa, olha o que Deus pede. Somente seja forte e corajoso. De tantas características, de tantas potencialidades que poderiam ser importantes, né, para Josué no desempenho da missão, ser um cara preparado para a guerra, Deus ressaltou duas: força e coragem. Para conquistar, Josué, para levar o povo, eu só vou pedir uma coisa: seja forte, meu irmão, meu filho. E Deus pode estar falando com você nessa noite. Eu só vou te pedir uma coisa: força e coragem. De tantas coisas, por que Deus pede força e coragem? A gente fica se perguntando que tipo de força Deus está falando. Que tipo de força? Física? Ser um cara forte? Não creio. Tem a força emocional. Certamente, por que eu chego a essa conclusão? Força física nunca foi requisito importante na vida de ninguém na Bíblia. De nenhum dos escolhidos. Era sempre o cara mais fraco, menor, mais pobre. Era Davi, o menor, o jovem. Isso nunca foi requisito. Nunca foi importante para Deus como requisito a força do braço. Não, porque não é na força do braço, não é no braço forte, como diz os profetas, não é na força do nosso braço, mas é no braço do Senhor. Se tem uma força que Deus está pedindo a Josué, é força emocional, é coragem. Este sim, estes são ingredientes indispensáveis. Força emocional e coragem seriam acessórios de primeira grandeza, né? Seriam instrumentos importantes para suportar, para superar a oposição, para suportar traição, para suportar rejeição, para suportar as artimanhas dos seus inimigos. Nenhum inimigo te poderá resistir, Josué. Olha, nenhum inimigo te poderá resistir. Significa que eles vão tentar. Significa que eles estarão aí. Mas coragem, Josué. Coragem para nos arriscarmos em direção ao novo. Tenha força e coragem. Te tentarão. Vai ter oposição, vai ter rejeição. Força. Coragem para resistir. Eu vou te dar essa terra. Se disponha. Feche teus olhos, por favor. Senhor, obrigado por falar conosco. Obrigado por vir aqui nesse culto de forma muito especial e se comunicar às nossas vidas. Ser a cada um em frente à realidade. Se disponha. Todo lugar que você pisar, onde você tiver ousadia para buscar, para insistir, eu vou estar lá contigo, eu vou te ajudar. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de que as coisas estão aí disponíveis, basta a nossa ousadia em querer. Obrigado, Senhor, por não esperar de nós força física, mas emocional. Coragem para encarar as lutas, encarar as intempéries, encarar os dramas da vida, mas seguir com o coração firme no Senhor, em direção daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. E derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Se
apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me tua unção, faz o teu poder. Um dia o Senhor falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é uma pessoa de força, força emocional. Mas também quando foi agredido pelo soldado, que tinha autoridade, autorização para bater, disse: por que me bates? Tinha força e era corajoso. Não era corajoso porque era funcionário do Estado romano ou do templo e tinha autorização para prender, para bater. Era corajoso porque era da sua grandeza ter força emocional e coragem. Ele não se apoiava na sua posição, ele era Jesus de Nazaré, um homem que pregou, que fez a bondade, que acolheu as pessoas, que deu dignidade às pessoas, mas tinha força emocional de dizer: não somente seja feita a tua vontade, mas era corajoso, porque mesmo não se apoiando a nenhum sistema, teve a capacidade de dizer ao soldado: por que me bates? E foi, encarou com força e coragem a cruz, essa sua missão. Eu assumi essa tarefa. Eu não vou cair na tentação de retroceder. Mesmo na cruz ele diz: por que me abandonastes? Por que estou aqui sozinho? Mas seguiu. Jesus morreu e Deus o ressuscitou. Mas ele morreu. Isso é muito importante você entender. Porque às vezes você pensa: Jesus morreu, mas ele já sabia que ia ressuscitar, era fácil. Não. Se você pensar assim, você está cometendo uma grande heresia. Jesus sofreu morte horrenda. Não foi Jesus que se ressuscitou sozinho. Não. Jesus morreu. Deus o ressuscitou. Porque ele se entregou a Deus. Porque ele confiou em Deus, Pai Todo-Poderoso. Aproximar-se da ceia é pensar nisso tudo. Pensar nisso tudo. É pensar naquela última ceia ali com os amigos, já imaginando o que vai acontecer. Ele não estava brincando.
Ele não estava ali com o pensamento, ele não sabe o que vai acontecer, é um teatro. Não, ele sentiu dor. Sentiu a dor do que ia ser traído, do que ia ser abandonado, mas teve força e coragem. Pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebi e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isso é meu corpo, oferecido em favor de vós. Abençoa, Senhor, as dádivas do pão e do vinho. Pão que vamos comer, a comunhão com o seu corpo, o vinho que vamos beber, comunhão com o seu sangue. Partiu e disse: esse é meu corpo, oferecido em favor de vós. Comamos nós todos. Ele ergueu o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Bebamos nós todos. Dê a mão para a pessoa que está aí na sua casa, na sua família. A sua oração será silenciosa. É aquela oração que você não faz há muito tempo, né? Silenciosa. E quando você começa a orar, você já quer encher de palavras, quer manter Deus ocupado, ou os ouvidos do Senhor ocupados com as suas palavras, com os seus problemas. Ouve Ele um pouquinho agora. Faça a sua oração silenciosa. Pode ser a oração mais profunda que você vai fazer na sua vida. Eu também vou orar aqui. Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Vamos receber a bênção com essa promessa de filho. Quem tem sede, fica esperando, achando que Apocalipse está longe da sua vida. Quem tem sede, agora Ele dará de beber gratuitamente. Vamos receber a bênção. Que Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com louvor? Amém. Algum aviso não, né? Tudo tranquilo, né? Tá tudo nas redes sociais, tudo seguindo. Temos aí um projeto para o Dia das Crianças, né? Doações de brinquedos. Fale aí com a Jéssica, com o Edmar. Manda mensagem para o pastor Sérgio, para o pastor Johnny, o pastor Jonas. Pode mandar para o pastor Lúcio também, que está lá em Teresópolis. A gente dá um jeito. Mas estamos recolhendo presentes para um projeto social lá em São Gonçalo, né? E a Vanessa também, que é a interlocutora aí, mediadora com o projeto, né? Também para a gente abençoar aquelas crianças lá no Dia das Crianças, lá em São Gonçalo. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a presença do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família no dia de hoje e permaneça para sempre. Amém. Exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos lava, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Jesus, Cristo, Jesus,